Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do programa Ceará em Pauta, aqui pela Sertão TV Ceará, canal 180 da Brisa Neste, também pelas ondas da M840 Campo Maior. Esse é mais uma edição do Ceará em Pauta e eu recebo no programa de hoje, como todos os programas, com todos os convidados que vêm aqui, sentam, conversam, esse papo descontraído sobre política, sobre sociedade, um programa que leva, e eu tendo a dizer isso para você, meu telespectador, para você, meu ouvinte, com muita responsabilidade, informação, comunicação e o cuidado de sermos verdadeiros. O programa de hoje traz dois convidados mais que especiais, diga-se de passagem, convidados que representam uma classe, né? Pode-se dizer que também minha classe, né? Ceará em Pauta de hoje recebe Dr. Davi Por Deus, Dr. Jorge Chagas, presidente e vice-presidente da OAB Subseção do Sertão Central, que é localizada aqui no município de Quixadá, mas que representa toda a classe de advogados aqui do Sertão Central. E para mim é uma honra receber vocês aqui no Ceará em Pauta. Sejam todos muito bem-vindos e fiquem à vontade. O espaço aqui é de vocês, gente. Que é isso, Breno. A gente é que agradece, né, Jorge? Sim. A gente é que agradece aqui o espaço, né, cedido. Com certeza hoje vai ser um papo muito bacana que a gente vai ter hoje aqui para poder trazer alguns conhecimentos, alguns esclarecimentos, algumas situações que a OAB Sertão Central tem vivenciado, né, algumas lutas. Então a gente que agradece aqui o espaço do Ceará em Pauta. Você, com todo o carinho, toda a atenção, nos fez o convite, a gente aceitou de bom grado porque a gente sabe da seriedade do trabalho, né, que vem sendo desenvolvido. Então estamos aqui para colaborar, trazer para os telespectadores aí o que foi de mais esclarecedor, né, e contribuir também para o conhecimento deles. Feliz demais de estar aqui nesse programa Ceará em Pauta, na Rádio Campo Maior, e estamos aqui para tirar qualquer dúvida sobre a nossa subseção OAB Sertão Central, esclarecer as pessoas que são ouvintes aqui desse programa, e estamos aqui para essa conversa bem descontraída, e estamos aqui para conversar. Eu costumo dizer, doutor Davi, doutor Jorge, que isso aqui é uma conversa calçada sobre política, uma conversa calçada sobre sociedade. Todo convidado que vem aqui tem que ficar o máximo bem à vontade possível, como você disse. Vocês tomaram um café, aqui está uma água, daqui a pouco eu vou pedir para o menino trazer uma rapadura para a gente ficar tomando essa água aqui, para que a conversa possa fluir bem. Mas a primeira pergunta que eu costumo fazer para iniciar o programa, eu digo que é a pergunta mais difícil que eu faço, justamente para quebrar o gelo e para que o meu telespectador, para que o meu ouvinte possa conhecer melhor quem são meus convidados. Eu queria, inicialmente, o Dr. Davi, posteriormente, o Dr. Jorge, fizesse uma pequena Wikipedia de quem são. Eu queria que o senhor dissesse quem é o Dr. Davi Por Deus. Rapaz, é sempre difícil a gente falar de si, né? Eu acho que é uma missão um pouco delicada, mas eu posso aqui parafrasear o nosso conterrâneo cearense Belchior, né, e dizer que eu sou apenas um rapaz latino-americano sem parentes importantes vindo do interior, né? Na verdade, eu sou advogado, né? Me formei em Direito em 2009 na Faculdade Unicristo, em Fortaleza. De lá para cá, né, já se vão 15 anos de advocacia. Na época, ainda em 2009, se eu não me engano, ainda cheguei a fazer, eu acho que uns 3 concursos públicos, né, para delegado, para advogado da Caixa. Acabou que alguns até passei ali um pouco próximo, mas acabei desistindo e enveredando realmente para a advocacia privada, né? E de lá para cá eu venho desenvolvendo esse trabalho à frente do escritório. Tem um sócio hoje, que é o Dr. Arnes Carneiro. A gente já está nessa caminhada juntos, eu acho que de uns 10 anos para cá, se eu não me engano. Que é um parceiro realmente que a gente soma, né? A gente tenta sempre somar. E aí, por ter essa soma do meu parceiro Arneson, eu tive a liberdade, vamos dizer assim, de conseguir desempenhar uma tarefa, uma ação, uma função à frente de uma entidade de classe que é a OAB, né? Eu acho que se não fosse o Arneson, eu não teria tido essa liberdade, porque realmente a OAB, o Jorge aqui sabe, ela suga muito da gente, sabe? É uma responsabilidade muito grande representar essa classe tão importante para a nossa sociedade. E aí eu tive essa condição de concorrer às eleições da Ordem
né? A primeira em 2018, aí exerci o triênio 19, 20, 21, e a segunda em 2021, a eleição para exercer o triênio atual, né, que se encerra agora em dezembro de 2024. Então, o Davi, profissionalmente, é essa pessoa, e pessoalmente, é uma pessoa de bem, que tenta sempre olhar com olhar carinhoso para o próximo, né? A gente tenta não prejulgar ninguém, sempre ter um olhar carinhoso, para que a gente possa ter uma harmonia para viver em sociedade, né? Eu acho que o importante da gente conviver em sociedade é o respeito, né? É esse carinho com o próximo. E eu acho que eu me enquadro muito bem nisso, né? De ser uma pessoa realmente que tenta desenvolver esse olhar para o próximo de forma carinhosa. Doutor Jorge? Meu nome é Jorge Chagas, eu sou filho da terra, sou filho de Quixeramobim, me formei em 94 na Unifor, já vou fazer esse ano 30 anos de formado, né? Atuo dentro do direito previdenciário, é minha especialização, tenho uma pós-graduação em direito constitucional e pós-graduação em direito previdenciário. Fiquei muito feliz quando recebi o convite do amigo Davi para poder compor uma chapa. Primeiramente, minha irmã foi convidada, mas ela disse que era muito atarefada, que não podia, e depois recebi o convite, aceitei, e fico muito feliz de ter aceitado essa missão. Como o doutor Davi falou, não é fácil você ser dirigente de uma entidade dessa. Realmente nós não ganhamos nada para isso, é um esforço mesmo que a gente tem de poder melhorar a classe. E estou vice-presidente da OAB Sertão Central. Como o doutor falou, vai até dezembro agora desse ano de 2024. E a minha parte que eu trabalho junto na OAB Subseção Sertão Central é com as comissões temáticas. As comissões, elas são muito importantes para a advocacia. Nós temos aproximadamente umas 17 comissões, né? Como direito previdenciário, direito à família, criança e adolescente. Temos também da diversidade e gênero, temos direito penitenciário, são várias, do consumidor, que é do nosso presidente aqui, é o nosso amigo aqui, o Pedro Igor. E estamos nessa batalha, estamos nessa luta. Eu sou também assim, um cidadão de bem, sou um cara assim, apaixonado pela vida, né? Tenho uma filha de 15 anos, tenho uma sócia, que é a minha irmã, já estamos no mercado há aproximadamente 30 anos, que é a doutora Jaci, que temos um escritório aqui em Quixeramobim, ali próximo ao INSS, e já vão fazer 30 anos que estamos estabelecidos aqui. E para mim é uma honra de toda a minha trajetória. Lembro bem de todas as dificuldades que passamos, né? Tanto eu como minha irmã, e eu tenho muito orgulho da minha trajetória. E é essa um pouco assim da minha história. Também sou um cara de bem com a vida, sou um cara simples e que acredito sempre no ser humano, o que é que ele tem de melhor para poder oferecer. E eu acho que isso é o mais importante que a gente pode tirar das pessoas, né? E tudo que eu faço também, eu sou muito apaixonado pelas coisas. Eu faço tudo que eu faço, eu sou muito intenso. Eu até brinco muito lá na OAB, eu digo assim que eu sou o inimigo do fim. Gosto muito das coisas, sou muito intenso no que eu faço e estou muito feliz de poder estar nessa luta com nossos amigos, nessa diretoria que a gente está atualmente. E é isso, estamos trabalhando para poder cada vez termos uma OAB mais forte, independente e cada vez mais levar a voz do advogado para que ele precise cada vez mais contar com nós como diretoria. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Vilistênio Alves e estou com você no Ponto de Vista. Segunda a sexta-feira, a partir das 11 horas da manhã. Muita informação, prestação de serviço, na sua melhor companhia da hora do almoço.
Nosso encontro marcado de segunda a sexta, às 11 da manhã. Espero você! Sertão, pra mim, é calor de afeto, é simplicidade. É gente que pisa no chão, olha no olho, olha pro céu com esperança e segue. Isso é sertão. E assim, leva o título de novo, agora pela sexta vez. É Hexa! O Hexa é nosso. Vem pra BrisaNet, líder em satisfação pela sexta vez, segundo a Anatel. Olá, lhe apresento o Sr. José. Ele assumiu a empresa da família no ramo de mercearia e, assim como seu avô e seu pai, se acostumou a fazer quase tudo sozinho e perdeu o controle. Mas ele não tinha tempo de criar novas ideias para expandir seu negócio e controlar o dinheiro. Foi aí que o Sr. Tito apresentou a assessoria que estava recebendo de seu escritório de contabilidade, a Sisticom. Tito disse que a Sisticom descobriu uma forma para diminuir sua carga tributária. Agora ele estava pagando menos impostos e tudo dentro da lei, além de controlar gastos e contas. Então José procurou logo a Sisticom e fechou seu contrato. Agora ele tem mais tempo para estar com a família e buscar novas ideias para o seu negócio. Faça como José, vem para a Sisticom, conheça nossos planos e tenha a melhor assessoria da região. Sistema Maior de Comunicação. Orgulho de ser do Ceará. O que faz você confiar em um portal de informação? Credibilidade? Variedade em notícias? Uma boa redação? Imparcialidade? Fontes seguras? Facilidade de acesso? Saiba que você encontra tudo isso no Quixeramobim agora, o seu portal de notícias. Venha conhecer. Acesse quixeramobimagora.com.br. A Cooperativa de Trabalho da Indústria de Calçados de Quixeramobim, a COCALC, está selecionando pessoas para compor o seu quadro de funcionários. As inscrições estão acontecendo através do link que você encontra na bio do Instagram, COCALC Oficial, na portaria da fábrica e também na unidade do Rapidez, Antigo Cine, que fica localizada na rua Monsenhor Salviano Pinto. Se você já completou 18 anos ou mais, está desempregado e à procura de um trabalho com carteira assinada, não perca esta oportunidade. Conquiste a sua vaga de emprego e inicie já a sua jornada profissional de sucesso. Pois bem, doutor Davi, doutor Jorge, para que meu telespectador, para que meu ouvinte possa ter uma ciência melhor do que a gente vai debater durante todo o percurso do programa, gostaria que vocês fizessem uma pequena explicação de o que é a OAB subseção aqui do Sertão Central e qual é o seu ponto de atuação. Peço que vocês o façam, porque já recebemos inúmeros convidados que são advogados e às vezes atuam em uma área específica. E até para que eles entendam o grau da dificuldade, da complexidade de estar à frente de um órgão tão importante, sendo os capitães, né, de quem faz essa atuação toda aqui no Sertão Central. Pronto, Breno, é o seguinte, cada estado brasileiro tem uma seccional da OAB, certo? Essas seccionais, elas se reúnem e elegem um presidente do Conselho Federal, que é a chamada OAB Nacional, certo? E dentro do estado, por exemplo, o nosso que é o Ceará, são formadas subsecções para, de certa forma, interiorizar a atuação da entidade e também, de certa forma, ficar mais próxima da advocacia. Porque você já pensou, se não tivesse as subsecções, uma seccional como a do estado do Ceará, cuja sede fica em Fortaleza, atender um advogado lá em Juazeiro do Norte? Está entendendo? Então tem uma distância muito grande que precisa ser diminuída.
sobretudo com o interior, né? Então foram criadas as subsecções. Hoje no estado do Ceará nós temos 17, certo? Essas subsecções elas cobrem regiões, né? E aí se aproximam bastante da advocacia. Inclusive, atualmente, nesse triênio, nessa gestão, existe um trabalho de interiorização dessa presença da OAB na vida da advocacia cearense, né? Então, a nossa subseção, que é a subsecção do Sertão Central, ela atinge 11 cidades, né, que são elas Ocara, Ibaretama, Ibicuitinga, Choró, Quixadá, Xeramubim, Banabuiú, Milhã, Solonópolis, Senador Pompeu e Pedra Branca, certo? Essas são as 11 cidades que a gente abarca com a subseção Sertão Central. E, logicamente, todos os advogados e advogadas que estão nessas cidades, né, desempenhando suas atividades advocatícias, estão, vamos dizer assim, de certa forma, representados por nós que compomos a diretoria da subseção do Sertão Central. E aí, quando você traz essa informação de que realmente tem uma responsabilidade, essa responsabilidade é gigantesca. Primeiro porque a advocacia, ela está prevista na nossa Constituição como uma atividade essencial à aplicação da justiça, né? Então, se não tiver a advocacia presente em um processo, não tem como ser aplicada a justiça, certo? Não tem como ser tramitado um processo de forma legal, né? Então, por aí você já tira a responsabilidade que é. E aí, logicamente, a gente, como entidade de classe, a gente não está ali apenas para dar uma assistência, vamos dizer, profissional, defender o exercício da profissão do advogado. Em que sentido, Davi? No sentido, por exemplo, de um advogado ter um direito, uma prerrogativa, né, como assim está estabelecido no nosso estatuto, que é uma lei federal, uma prerrogativa violada, e a gente ir lá para defender, para combater essa violação, mas também a gente tem algumas atuações que trazem mais conforto e benefícios para a classe. Como, por exemplo, é de praxe nos fóruns das comarcas que nós prestamos essa assistência, dessas 11 cidades que nós citamos, é comum, por exemplo, aqui em Xeramubim, tem um fórum que tem uma sala disponibilizada para advocacia. Então lá tem todo o material de expediente, né, tem computadores com acesso à internet, tem água, tem todo um conforto que o advogado pode a qualquer momento chegar, fazer um atendimento a seu cliente ou peticionar, né? Então, são possibilidades e benefícios que são oferecidos à classe, além daqueles de combater violações, né? De realmente defender a advocacia, né? De representar a advocacia nos pleitos, né? Que nós vamos citar aqui para você alguns que a gente já defendeu, né, Jorge, durante aí todas essas gestões que a gente está à frente, como, por exemplo, do exame de ordem, né? Outros pleitos também muito importantes, como, por exemplo, a defesa da construção pelo Tribunal de Justiça do Fórum de Quixeramobim, um fórum novo, né? Tudo isso são demandas que a gente, enquanto representante da classe, a gente acaba trazendo para nós essa responsabilidade, que é, na verdade, uma demanda de toda a advocacia, seja de uma cidade como Quixeramobim, ou Solonópolis, que está mais ao final ali da nossa circunscrição, né? Vamos dizer assim. Então a gente traz para a gente essa demanda que a advocacia local tá ali na efervescência realmente pedindo, né? Solicitando, a gente está com isso aqui, isso está dificultando o nosso exercício. Por quê? Porque um fórum sem ambiente adequado, uma delegacia sem atendimento adequado, né? São situações várias que vão sendo trazidas, a gente vai absorvendo, vai diligenciando no sentido de resolver essas demandas. Logicamente, nem tudo depende da OAB, porque a OAB tem que ter essa relação institucional com a Secretaria de Segurança Pública, com o Tribunal de Justiça, com a Procuradoria do Estado. São relações institucionais que a gente solicita, demanda, mas que numa conversa tenta resolver e, claro, não se resolva. A gente tem também como buscar outras soluções através de um CNJ, né? Então, são situações que não dependem exclusivamente da advocacia, mas que são tratadas de forma institucional e acaba, de uma forma ou de outra, sendo resolvidas para oferecer o melhor à advocacia. Eu acho que é mais ou menos isso, se o Jorge quiser complementar algo. Né? Além de toda essa estrutura que o doutor Davi falou, nós temos também, juntamente com a nossa subseção, nós temos a ESA, que é a Escola Superior de Advocacia, né? Onde o nosso presidente é o doutor Francisco, lá em Quixadá,
que representa todo o Sertão Central, onde o objetivo da ESA é fornecer cursos, né, fazer palestras, congressos, qualificar o advogado cada vez mais para a sua profissão. Temos também, além da ESA, nós temos a CAASSE, que é a Caixa de Assistência do Advogado, que também é uma conquista também muito boa que a gente também está tendo aqui na nossa subseção, que é o presidente, é o Dr. Wesley, né? E também é de suma importância porque tem vários benefícios para o advogado, né? Como desconto em lojas, né? Como também, acredito que foi ontem que a nossa sala da OAB aqui de Quixeramobim foi toda equipada com computador novo, impressora nova, né? E tudo isso é um trabalho que a Caixa de Assistência ao Advogado está trazendo. E falando de todo esse desafio, eu estava vendo que lá em São Paulo, do estado de São Paulo, cada bairro lá tem uma subseção. Eu achei bem interessante, muitas subseções, né? Enquanto que aqui, como o nosso presidente falou, nós temos 11 cidades, né? Para uma subseção que representa 11 cidades, que é uma outra realidade, né? Então, apesar desse contexto todo, que cada vez é mais difícil a gente poder, como diretoria, administrar e poder fornecer cada vez mais uma qualidade como advogado, como diretoria para os nossos advogados do Sertão Central, é uma realidade que fica cada vez também difícil, né? Pela distância, mas como o nosso presidente falou, são vários pleitos já que nós temos reivindicados, né? Essa luta do Tribunal de Justiça é uma luta da nossa diretoria. Eu, como filho de Quixeramobim, como sempre exerci muito a minha profissão aqui, esse fórum daqui sempre foi um fórum totalmente inadequado, né? Um fórum apertado, não tem conforto, não só para a advocacia, mas também para a magistratura, como também para o Ministério Público, né? Hoje o Ministério Público já tem uma sede própria, né? Então isso é uma conquista, uma reivindicação que a gente não abre mão de tentar trazer realmente esse fórum. Aí depois o Dr. Davi vai falar mais um pouco sobre como é que está o processo licitatório, mas é uma conquista e isso é uma realidade, que logo mais nós vamos ter um fórum todo equipado, com uma estrutura para poder recebermos realmente com dignidade a advocacia do Sertão Central. E Breno, só complementando aqui o que o Jorge falou com relação às subseções, né? Quanto mais seria o ideal para poder realmente descentralizar e você conseguir trazer a instituição mais próxima ainda para a advocacia local, né? E aí eu me lembro que em 2006, quando a OAB foi criada, a nossa subseção, que à época ainda era OAB Quixadá, né? Porque a sede é em Quixadá. Até quando o Jorge diz lá em Quixadá, mas é porque a sede é lá, mas a gente representa essas 11 cidades e a gente faz questão, né, Jorge, de realmente dizer que é a OAB Sertão Central, porque a gente representa desde o advogado que está lá em Quixadá até o que está lá na ponta em Pedra Branca. A gente não faz distinção com relação a isso. Mas quando ela foi criada em 2006, a gente cobria, para você ter uma ideia, o maciço de Baturité, a região aqui de Canindé, Madalena, Boa Viagem e ainda mais essas 11 que a gente ainda cobre atualmente. Então depois foi tendo uma descentralização, foi criada a OAB do Maciço, foi criada a OAB de Canindé e com essa descentralização a gente vê e consegue trazer muito mais proximidade à advocacia. Porque você já pensou, eu fico imaginando a luta do Gleidson, que foi o nosso primeiro presidente, em 2008, por exemplo, ele cobrir 30 e tantas cidades como era na época. É humanamente impossível ele percorrer isso em, por exemplo, um mês, né? E a gente não, a gente com essa descentralização em 11 cidades a gente consegue dar uma assistência maior, né? Então é importante realmente sempre ter essa descentralização, ver, por exemplo, a Pedra Branca está muito distante da sede, em Quixadá, ver se a gente não consegue remanejar para uma outra, fazer um estudo, se a advocacia não acha coerente ir para uma outra subseção, por exemplo, ou Iguatu ou Canindé. Não estou dizendo que isso vai acontecer, mas está trazendo essa possibilidade de diálogo para saber o que é melhor para a advocacia, né? Fazer esse estudo, né? Inclusive, numa das reuniões que nós tivemos com o presidente Arinaldo Dantas, que é o presidente da OAB Ceará, eu falei e levei esse pleito, disse que Quixeramobim está da hora de ter uma subseção da OAB na cidade de Quixeramobim, né? Hoje já temos um polo também, né, de
de faculdade de Direito, temos aqui, além disso, temos outras faculdades. Então, eu reivindiquei isso aí do presidente. E ele disse até uma coisa brincando assim, esse cavalo selado não passa 2 vezes na mesma porta. Porque da outra vez, que antes de estar na chapa que foi eleita junto com o Davi, com o presidente Davi, eu participei também da outra chapa, que era uma chapa de Quixeramobim, né? E aí, realmente, por uma questão política, nós não apoiamos o presidente Adinaldo e apoiamos outra candidata. Mas ele falou num tom de brincadeira, mas depois ele me pediu para fazer um levantamento, né, junto à quantidade de advogados que Quixeramobim já tem, para que futuramente possa, sim, ser uma realidade, ter uma sucessão aqui em Quixeramobim. O que chama muita atenção, principalmente a atuação da subseção do Sertão Central como um todo, eu posso destacar isso porque já fui estudante de Direito também outrora. Você é nosso colega, né? E, assim, a proximidade, né? É uma coisa que eu sempre prezei na faculdade, desde quando passei a dar aula também no ensino superior, sempre destaquei aos meus alunos que o curso de Direito ele ainda é um curso muito classista e é muito difícil você democratizar o direito, apesar do direito ter como base principal a democracia brasileira. Verdade. E é muito difícil você aproximar o direito das pessoas e é mais difícil ainda você aproximar o direito do profissional do direito, porque, convenhamos, é uma classe que tem uma certa vaidade, sempre muito questionadora, e representar uma classe tal qual é muito difícil, porque você tem que aproximar da população, que não sabe que precisa daquela proximidade, que muitas vezes é lesado porque desconhece, e tem que se aproximar do profissional que não se sente parte daquilo que ele é parte. Então, a subseção do Sertão Central, destaque, até parabenizo, tanto o doutor Davi como o doutor Jorge, buscar essa proximidade, fazer com que se haja um trabalho de unidade, né? Tanto que agora a gente tem esse novo destaque, né, que é o Fórum de Quixeramobim, que a gente vai abordar melhor no nosso próximo bloco. Então sai daí que daqui a pouquinho eu estou voltando com o nosso próximo bloco do Ceará em Pauta. Toda quinta-feira, a partir das 9h30 da noite, você confere matérias especiais, curiosidades e temas importantes dos principais programas da Sertão TV no Espaço Livre. Um conteúdo diversificado de produção própria do canal 180. Não perca! Guimarães Rosa disse que o sertão é o mundo e que o sertão é dentro da gente. Nesse sentido, o sertão para mim é uma inspiração, e se eu tivesse que definir numa metáfora o que seria a vida, a metáfora seria que vida é sertão. E assim, leva o título de novo, agora pela 6ª vez! É Hexa! O Hexa é nosso! Vem pra BrisaNet, líder em satisfação pela 6ª vez, segundo a Anatel. Rádio Campo Maior. Informação. Música. E participação popular. Reunidos com o padrão 840. A sua AM preferida. Não dá pra mudar. Acompanhe as últimas notícias do Ceará, Brasil e do mundo no Repórter Ceará. O seu jornalismo de todos os dias. Política, esporte, entretenimento, economia, segurança, educação. Repórter Ceará. A informação em tempo real. Um portal jornalístico abrangente e atualizado. Acesse repórterceará.com.br. SM Publicidade, o seu estúdio de áudio e vídeo, fortalecendo a comunicação com criatividade e inovação. Vídeos para YouTube e redes sociais, campanhas para TV, videoclipes, vídeos institucionais, documentários, cobertura de eventos, produção de programas, vinhetas, spots, composição e gravação de músicas e jingles. Seja SM. Fique com a SM.
Estamos de volta para o terceiro bloco do programa Ceará em Pauta, aqui pela Sertão TV Ceará, canal 180 da BrisaNet, também pelas ondas da M840 Campo Maior, pelo YouTube para todo o Brasil, você que está me acompanhando pelo canal 180, que vai para todo o Nordeste, aquele abraço especial. Você que ainda não tem a Sertão TV, procure o escritório da BrisaNet para sua casa, porque só assim você vai desfrutar desse papo tão bacana que só o Ceará em Pauta pode te ofertar. É como eu sempre digo, meu cara, só vem o Ceará em Pauta quem tem compromisso. Só vem o Ceará em Pauta quem gosta de conversar, quem não tem nada a esconder. O Ceará em Pauta de hoje está recebendo 2 convidados mais que especiais, os representantes da classe advocatícia aqui do Sertão Central, Dr. Davi Por Deus e Dr. Jorge Chagas. E vocês frisaram, Dr. Davi e Dr. Jorge, no último bloco, sobre essa conquista, né, mais deste triênio, de mandato, que é relativo ao Fórum de Quixeramobim. Eu queria que vocês nos explicassem melhor como é esse processo, como se iniciou esse processo e como está esse processo atualmente. Pronto, a questão do Fórum de Quixeramobim, o Fórum de Quixeramobim sempre foi uma situação muito delicada, né, Jorge? Isso. O Jorge, que é filho de Quixeramobim, que exerce a profissão de Quixeramobim, sabe dessa realidade. É um fórum que ficou pequeno para o tamanho da cidade, para o jurisdicionado, que são aquelas pessoas que procuram a justiça. Consequentemente, esse fórum ficou pequeno para a advocacia, para a promotoria, para a magistratura, porque ele não tem condições realmente de receber estruturais, né? Condições estruturais de receber a demanda que hoje é vivenciada em Quixeramobim. É um fórum que foi feito para 2 secretarias, né? Hoje eu acredito que a demanda das secretarias esteja girando aí em torno de 7 a 8 mil processos cada uma. Então, assim, é uma coisa enorme, né? E a estrutura em si do fórum, eu não sei se todos conhecem, o pessoal que está assistindo em casa, mas a estrutura do fórum é a seguinte: você entra e ao final do fórum tem um corredor onde ficam as 2 secretarias, a primeira e a segunda vara. Esse corredor tem mais ou menos 1,5 m ali, que se uma pessoa tiver no atendimento da primeira vara, outra não consegue ser atendida na segunda porque o espaço não cabe 2 pessoas nesse corredor. Por aí você tira como é a situação muito delicada deste fórum. Sem falar que é um fórum sem climatização, né? É um fórum onde os ambientes não comportam mais a estrutura das secretarias, né? Teve um desafogo ultimamente porque o cartório eleitoral saiu de dentro, né? A promotoria também saiu de dentro do fórum, mas essas salas foram desocupadas, acabam que não são ainda suficientes para abarcar toda a demanda da secretaria. Então, assim, não tem estrutura nenhuma para o servidor do Tribunal de Justiça trabalhar. Então, se o principal prestador de serviço, que é o servidor do Tribunal de Justiça, não tem condições de trabalhar, como é que a advocacia vai fazer rodar um processo? Como é que o jurisdicionado vai conseguir ter sua demanda atendida se o servidor não está tendo condições de trabalho, né? Então, isso teve que ser observado. E aí, a gente observando essa realidade, a gente começou a buscar para Quixeramobim uma solução, que é o quê? Um novo fórum, que se adeque à realidade do município hoje. E aí foi feito um trabalho junto ao município para poder fazer doação de terreno. A princípio foi feita uma doação, como o fórum não foi construído pelo tribunal, essa doação, o terreno acabou retornando ao município. Depois foi feita uma nova doação em um novo local. Hoje o local do fórum, que foi doado pelo município de Quixeramobim, é ali mais ou menos próximo ao regional, certo? Inclusive teve até uma discussão, né, com o Fausto Nilo, questão da urbanização, porque fica longe do centro, né? Tem gente que tem um poder financeiro menor, que talvez não tenha condições de se deslocar com um transporte até o fórum, então isso pode prejudicar o acesso à justiça. Isso foi até questionado. Mas, assim, infelizmente foi onde foi doado, foi aprovado pelo tribunal o terreno, e é onde vai ser construído, né? Apesar de ter alguns pontos negativos, mas o principal ponto positivo é que vai ter um novo fórum. Eu tive com o Jorge e o Rômulo Filho, que é advogado também de Quixeramobim, eu acho, se eu não me engano, no final do ano passado ou começo deste ano, não foi, Jorge? Começo desse ano. A gente esteve aqui, inclusive, no Sistema Maior, e a gente trouxe a notícia de que a licitação do fórum tinha sido finalizada, a empresa iria apresentar a documentação para já começar, talvez em março deste ano, a construção. O que aconteceu, que não saiu a construção ainda? A empresa vencedora foi impugnada. A segunda colocada impugnou, apresentou lá algumas fundamentações e acabou que realmente a empresa vencedora saiu
e passou-se para a segunda colocada, que está aí nesse procedimento ainda de finalização da licitação. Há 2 semanas a gente teve a reinauguração do Fórum de Quixadá, né? E conversando lá com o presidente do setor de engenharia, né, o coordenador do setor de engenharia, o Pedro Sampaio, ele informou que, Davi, está nessa finalização da licitação, mas já o Fórum de Quixerambi está saindo. E a principal vantagem é o quê? A construção do Fórum de Quixerambi não depende de poder executivo, como, por exemplo, o governo do estado, porque vai ser feito com recursos próprios do tribunal. Ou seja, essa verba já está lá garantida. Falta realmente só o processo burocrático ser finalizado para a construção sair. E ele até brincando disse, diga inclusive ao pessoal do Quixeramobim que não precisa ter inveja do Quixadá, porque a gente está reinaugurando esse, que o Fórum de Quixerambi vai ser muito melhor, né? Então, assim, vai ser um fórum climatizado, vai ser um fórum padronizado já nessa estrutura mais moderna, né? Então vai ser um fórum realmente adequado a novas realidades, né? Então, as últimas notícias que a gente tem é essa. Já há cerca de 2 semanas, o Pedro Sampaio, que é o coordenador do setor, disse que está finalizando a burocracia por conta da impugnação da empresa, mas que em breve a construção estará sendo iniciada. Uma luta também, né, Jorge, que seria a possibilidade de trazer uma nova secretaria de vara para Quixerambi, uma 3ª vara, ou quem sabe uma 4ª, trazer mais secretarias, para até de certa forma tentar individualizar, né, porque hoje concentra tudo nas 2 secretarias, civil e criminal, tudo junto, né? E aí, se conseguir individualizar essa demanda, acaba que o juiz, os servidores têm uma intimidade maior com aquele tema e consegue desenvolver melhor, né? Do que estar toda hora tendo que parar para estudar um caso penal, aí volta para um civil, aí vai para um de família, né? Então isso acaba atrapalhando o rendimento, né? De fato, como falou o presidente Davi, a estrutura do fórum aqui não comporta mais nenhuma condição, né? Nem para os advogados, nem para os jurisdicionados, e realmente é precária mesmo o espaço físico, né? E esse fórum novo que vai vir realmente é uma realidade, né? Já tem esse dinheiro, já existe, porque ele veio do próprio Tribunal de Justiça, como o doutor Davi falou, e teve só algumas questões. Eu participei do plano diretor aqui da cidade de Quixeramobim, junto com alguns segmentos da população, né? E com o urbanista, o Fausto Nilo. E lá ele questionou muito o local onde vai ser construído o fórum. Ele achou que fosse inadequado, tendo em vista ser um lugar distante, onde ficaria longe dos jurisdicionados. E falou também de uma forma como urbanista. Ele acredita que o fórum deveria ser dentro do centro histórico da cidade de Quixeramobim. Mas como a gente não tem muita escolha, e porque o terreno realmente foi doado, e esse processo de licitação já está finalizando, e eu acho que o mais importante para a população é que realmente esse fórum venha beneficiar a todas as pessoas aqui de Quixeramobim. E até essa questão do Fausto, como o Jorge frisou, realmente é um ponto negativo, como eu falei também, né? Tem gente que não vai ter condições de pagar um mototáxi para ir para lá, por exemplo. Mas assim, a gente sabe também que quando a cidade vai crescendo, né? A cidade vai realmente se tornando mais urbana que rural, como eram antigamente as nossas cidades do Ceará, a gente tem menos espaço no centro da cidade para abrigar novas estruturas. E acaba que essas estruturas novas, fórum, fábricas, né, consultórios, acabam indo mais para a periferia da cidade, porque não tem terreno onde construir um novo espaço, né? Infelizmente. Eu sempre tive uma crítica muito pessoal do Davi, doutor Jorge. Posso falar para vocês aqui, e vocês irão entender. Em outras entrevistas já falei isso, que historicamente a gente tem uma equidistância, principalmente em âmbitos municipais, dos poderes, né? Embora a gente tenha na nossa estrutura nacional, legislativo, judiciário, executivo, a gente sempre teve essa distância do judiciário e dos serviços da justiça mais aqui, enquanto o legislativo e o executivo andam de mãos dadas, né? E eu digo, é onde vai minha crítica pessoal. Eu nunca vi, se não fosse por entidades de classe, um diálogo preciso, que às vezes ajudaria até no desenvolvimento de obras, tal qual, às vezes, para um espaço melhor, a doação de um espaço que fosse mais adequado, melhor, às vezes
até o cronograma de uma obra para que ela se conclua, muito embora o recurso venha de outra fonte, de outro poder, mas o diálogo preciso entre as classes, entre os poderes, faria com que muita coisa andasse. A reflexão básica disso é o quê? Se um hospital está com problemas, imediatamente você vai consertar o hospital, porque pessoas precisam ser atendidas, pessoas precisam de cirurgia. Mas as pessoas também muitas vezes não entendem que o direito é necessário tal qual, porque muitas vezes alguém está preso por não ter feito nada. Então a pessoa que está presa, essa necessidade da pessoa que está presa, às vezes a pessoa está internada e precisa ser atendida com urgência e não tem um espaço adequado para esses atendimentos. Então a minha crítica vai daí, porque às vezes os segmentos de justiça se mantêm distante dos profissionais da justiça e os poderes também se mantêm distantes. Então essa falta de diálogo é muito nociva para a classe. E aqui a gente tem uma demanda gigantesca de processos judiciais no Sertão Central como um todo, uma demanda gigantesca, que também é o pão de cada dia do advogado, né? Com certeza. Isso é importante que você está falando, porque é o seguinte, não somente do processo penal, né, como você citou, mas tudo na vida do cidadão passa pela advocacia, passa por uma análise do advogado ou da advogada. Tudo que você imaginar, certo? É porque a gente não tem ainda o costume de consultar a advocacia. Porque tudo que você vai adquirir, você tem um contrato. E quem é o técnico para fazer essa análise desse contrato? É o advogado, é a advogada. Então o pessoal acaba comprando, adquirindo, vivenciando o dia a dia algumas situações que necessita de uma análise técnica, mas acaba fazendo ele mesmo essa análise, né, porque não tem esse costume de procurar a advocacia. Isso também é uma falha, porque a população ela não entende que um olhar, às vezes, um pouco diferente, porque é técnico, pode lhe beneficiar em alguma situação. Tá entendendo? Então, além do processo penal, o judiciário é importante por isso, porque envolve todas as questões que a sociedade vivencia. É briga de terra, é um produto que você comprou na internet que veio quebrado, ou seja, coisas do dia a dia da população, né? É um serviço realmente essencial. Eu quero destacar, quero mandar um abraço especial ao doutor Ivan Calu, meu ex-professor, porque na minha primeira aula de processo civil olhou para mim e disse assim, se você não precisou da justiça ainda, se prepare que seu tempo vai chegar, uma hora você vai precisar. Não tem que não precise, né? Não tem que não precise. E assim, sobre esse processo do Fórum de Quixeramobim, queria que você destacasse como está sendo a atuação da OAB precisamente nesse processo, como está sendo o acompanhamento. Só um pouquinho, Davi. Quando o Davi se afastou por alguns meses, por questões familiares e tal, eu assumi a presidência e eu participei do Colégio de Presidentes, que foi na Serra de... Lá em Tianguá, isso. E aí eu levei esse pleito do Fórum de Quixeramobim. Esse pleito, além de ser um pleito nosso, também é da OAB Ceará, né? O presidente Arinaldo Dantas se comprometeu, junto com a nossa diretoria, que era também um pleito da OAB Ceará, nunca mediu esforços para que a gente pudesse conseguir esse fórum aqui, Quixeramobim, oficiou, como entrou em contato também com o magistrado presidente, e tudo isso foi feito com muito esmero e com muita dedicação. Então, essa conquista não é só da advocacia, mas é também de toda a população de Quixeramobim, porque, como a gente já tinha falado, esse fórum não tem mais estrutura, não tem mais condição de funcionar como está funcionando. E aí, Breno, também complementando aqui, o Jorge bem falou, realmente a nossa diretoria estadual, cujo presidente é o Arinaldo Dantas, comprou essa briga conosco, né? Encampou realmente. E aí, quando você me pergunta o que é que a OAB tem feito, qual é a representação da OAB nesse processo todo, a gente tem feito o que é, eu acho que intrínseco à advocacia, cobrar. Isso a gente tem feito bastante. Esse processo de cobrança que a gente tem feito, o Jorge fez no colégio, a gente fez em outras várias situações também, né? Então a gente tem feito isso, cobrar, conversar com o tribunal sempre que tem a oportunidade. Eu lembro na inauguração do núcleo de custódia também, que já dá. A gente estava lá com o presidente Abelardo, do Tribunal de Justiça, a gente cobrou. Ele, no momento lá, mandou uma mensagem via WhatsApp para um colaborador e já deu o feedback para a gente, tá nessa situação. Então, assim, a gente sempre que tem a oportunidade, a gente tem cobrado.
né? Porque isso é o que, como eu disse no começo, a OAB ela não tem ingerência sobre outras instituições. A gente faz o diálogo e aí, consequentemente, em virtude do trabalho que é feito a partir desse diálogo, a gente vai na cobrança para que os encaminhamentos surjam, né? Aquilo que eu citei agora há pouco, que é o pão de cada dia do advogado, né? Com então, certeza. Tem espaço para cobrar, para chegar... Melhorando para o jurisdicionado, consequentemente vai melhorar para a advocacia, porque vão nos procurar, né? A demanda vai aumentar e aí, logicamente, a advocacia vai rodando. Com certeza. Nesses últimos dias, também foi um destaque muito importante, e eu havia falado agora há pouco que, nos bastidores aqui com o Dr. Jorge, que as comissões são muito importantes porque é o que mais aproxima ali os estudantes universitários da OAB propriamente dito, né? O primeiro contato, eu acho que do estudante de Direito com a OAB é através das comissões. Eu lembro, quando fiz parte do Centro Acadêmico de Direito da Unicatólica, foi as comissões que deram aquele primeiro contato com a atividade da advocacia especificamente, fez com que os estudantes da época ficassem muito eufóricos com aquilo ali. E eu acho que a atuação das comissões, além de imprescindível para a advocacia como um todo, para os alunos, tem ali uma atenção especial. Mas esse contato acadêmico ele tem se intensificado com a informação de que o exame de ordem vai ser aplicado agora no município de Quixadá, não é? Eu queria que a gente falasse melhor sobre isso no nosso próximo bloco. Né? Então sai daí que daqui a pouquinho eu estou voltando com o quarto bloco do Ceará em Pauta. Mais uma super produção para você matar a saudade na telinha da Sertão TV. Darren Steffens é um jovem executivo de uma agência publicitária que, quando sai em lua de mel com sua esposa, Samantha Steffens, descobre seu segredo. Ela é uma feiticeira com poderes mágicos. A Feiticeira. Uma série de sucesso que conquistou o mundo. Agora disponível para você no canal 180 da BrisaNet HD TV. Sábado, às 14h30. Sertão é um lugar de gente com um ser tão maior, porque é gente pequena, é gente simples, é gente humilde, de coração grande, temente a Deus, confiante na sua divina providência. Basta pensar na espera todo ano de um bom inverno. Este é o nosso sertão. E assim, leva o título de novo, agora pela sexta vez. É Hexa! É Hexa! O Hexa é nosso. Vem pra BrisaNet, líder em satisfação pela sexta vez, segundo a Anatel. As melhores músicas, os melhores hits, tocam aqui na 106,7. Eu e casca de bala, nós não perdemos a vaquejada, Eu e casca de bala. Canudos FM 106,7, aqui fica. Meu filho, abre o olho, cuida, chega junto com a Unimed Ceará. Esse é o pulo do gato. E você, vai ficar parado aí ou vai fechar com o melhor plano de saúde para quem mora no interior? Com a Unimed Ceará, o plano empresa vale a partir de uma vida. E se você é microempreendedor individual, o famoso MEI, também tá valendo. É facinho. Procure um representante de vendas aí na sua região e conheça os valores diferenciados. Unimed Ceará, cuidar de você, esse é o plano. Oi, minha filha. Desculpa a curiosidade demais. Que cartãozinho foi esse que você passou naquela maquininha? Ah, é o Vai Vem. É um cartão do governo do Ceará que dá passagem de graça para os estudantes. Vai Vem? Como é isso? É para estudantes que moram numa cidade da região metropolitana de Fortaleza e estudam em outra. Como eu, que moro em Caucaia e estudo em Fortaleza, entendeu? Eu posso ir e voltar sem pagar nada, até nos finais de semana. Todo dia? Sem pagar nada? E vale pros ônibus, pro metrô e na Topic. Oh, coisa boa! Tua mãe deve ter gostado dessa novidade, né? Olha, isso no final do mês faz uma diferença danada. Eu preciso disso pro meu neto. Como é que eu faço? É fácil. Diz pra ir acessar www.vaivem.ce.gov.br e colocar as informações. Eu vou passar um zap pra senhora com o site.
Agora é a sua vez. Acesse o site e saiba mais sobre o Vai e Vem. Governo do Ceará. Cuidar das pessoas, avançar o Ceará. Estamos de volta com o nosso quarto e último bloco do programa Ceará em Pauta, aqui pela Sertão TV Ceará, canal 180 da BrisaNet, também pelas ondas da M840 Campo Maior, pelo YouTube para todo o Brasil. E meus convidados é o Dr. Davi Por Deus e o Dr. Jorge Chagas, presidente e vice-presidente do OAB Subseção do Sertão Central. E, Dr. Davi e Dr. Jorge, no último bloco, eu deixei um gancho dessa última grande conquista para o município de Quixadá como um todo. Não vou dizer o município de Quixadá, agora estou eu diminuindo a atuação para o Sertão Central como um todo, né? Que foi o exame de ordem lá no município de Quixadá, ser aplicado no município de Quixadá. Atualmente o exame de ordem é Fortaleza, Juazeiro do Norte e Sobral. E essa vinda para Quixadá é um grande marco na história do Sertão Central como um todo, principalmente para a classe, para os estudantes, que vão ser os diretos beneficiados com isso. E eu queria que vocês me falassem melhor como foi essa conquista, como está sendo essa notícia e como vocês estão se adequando já para receber o exame de ordem lá no município de Quixadá. Breno, realmente foi uma notícia muito boa, né, maravilhosa, que a gente recebeu na última semana do presidente Arinaldo Dantas, que é o nosso presidente da seccional. Ele contactou a gente para poder dar essa notícia. E aí, isso nos alegra muito. Eu digo isso porque a gente viu nesse processo de buscas, né? E aí quando você consegue alcançar o resultado, né, que você vê o trabalho com o resultado, aí você realmente fica muito contente com tudo aquilo que você conseguiu desempenhar ao longo daquele processo, né? Isso é uma luta de há bastante tempo que a gente vem buscando junto ao Conselho Federal essa autorização. Tivemos participações de várias entidades, né, universidades, o próprio centro acadêmico que você fez parte também enquanto vice-presidente. E aí essa soma de esforços culminaram com esse resultado que foi a autorização pelo Conselho Federal para que seja feito o exame de ordem aqui na cidade de Quixadá, né? Esse fato vai conseguir alcançar um público enorme de estudantes, porque hoje, para você ter uma ideia, nós temos 2 universidades em Quixadá de Direito, temos uma em Quixeramobim, temos uma em Canidé, temos uma no Vale do Jaguaribe, que é em Limoeiro do Norte, deixa eu ver aqui qual é a outra cidade próxima, Iguatu nós temos também, Crateús, né? Baturité nós temos curso de Direito também, né? Crateús eu acho que tem também, se eu não me engano, não tenho certeza, mas deve ter também. Enfim, todos esses cursos, eles tinham apenas 3 opções: Fortaleza, Juazeiro do Norte ou Sobral. E por essas cidades estarem mais próximas aqui ao Sertão Central, eu acredito que todos esses estudantes irão escolher fazer a prova aqui no Sertão Central, em Quixadá, porque é mais próximo. E muitos dos alunos também, de outros estados, de outras cidades, que estudam já em Quixadá, que estudam em Quixeramobim, vão se sentir mais confortáveis em fazer a prova, vamos dizer assim, em casa, né? Que é o local onde ele já tem uma certa familiaridade, né, com a universidade, do que ir para uma outra cidade, que às vezes a gente pensa que não, mas tem gente que talvez nunca nem andou em Fortaleza, né? Então, tem toda uma logística, às vezes o pessoal quer ir um dia antes para poder se preparar, não ficar naquele risco de chegar atrasado, né? Então, tem gente que não vai ter dinheiro para bancar um fim de semana em Fortaleza, né? Então, tem todas as dificuldades que envolvem, que torna cada vez maior essa conquista de trazer essa aplicação do exame aqui para próximo da gente, né? Sem falar que toda uma estrutura que envolve, né, a nossa região vai ser envolvida. Hotéis, restaurantes, né? Possivelmente, eu acredito que vão começar a abrir cursos para o exame de ordem aqui na nossa região, tá entendendo? Por conta disso, por se tornar um polo
de aplicação do exame. Então, vai ser toda uma logística, toda uma estrutura que vai começar a se desenvolver e a aparecer na nossa região em virtude desse exame. Então, é uma notícia maravilhosa para a nossa região. A gente se sente realmente muito contente por ter encampado também essa luta. Como eu disse, com várias outras instituições que nos ajudaram também, né? Eu não posso deixar aqui de citar também a boa vontade e também a luta do presidente Arinaldo com sua diretoria, que às vezes recebia ligações, estava em contato próximo com o presidente Beto Simonetti do Conselho Federal, né, da OAB Nacional, e já passava o nosso recado, já pedia ali na hora, né? Inclusive eu e o Jorge, no ano passado, a gente teve nas comemorações dos 90 anos da OAB Ceará, e a gente encontrou com o presidente Beto Simonetti, eu, o Jorge, a Manu, que é a nossa secretária, a Zandra, o Marcelo, toda a diretoria estava lá, e a gente aproveitou o momento, chamamos o presidente Arinaldo. Arinaldo, a gente quer conversar com o Beto para ver a questão do exame, como é que a gente vai fazer, se tem alguma solução, se tem a possibilidade. E naquele momento, no meio de uma comemoração, né, a gente informalmente desfrutando ali de uma festa, porque estávamos comemorando 90 anos da nossa OAB, mas a gente chamou ele ali no canto, informalmente conversamos, mostramos a possibilidade de atender, queria atender além da região do Sertão Central, outras regiões também, como por exemplo Maciço, como eu citei, Vale do Jaguaribe, e pode ter certeza que outras também como Centro-Sul, né? Então, sempre levando essa demanda para que a gente pudesse tentar, de certa forma, conquistar, e aí finalmente chegou esse dia. A gente recebeu um ofício comunicando da autorização. Quando você pergunta com relação ao que a OAB está se preparando para isso, a OAB, na verdade, o que acontece? A gente fez a luta, né? Comprou a luta, fomos atrás, mas todo o processo de organização e aplicação é feito pela FGV, né? Que é a Fundação Getúlio Vargas, que há vários anos vem aplicando o exame de ordem a nível nacional, porque a prova é unificada. Então a FGV já foi, nesse mesmo ofício que a gente recebeu a autorização, a FGV já foi determinada a fazer um estudo na cidade de Quixadá, né, para ver a questão estrutural, saber se tem prédios adequados a receber, ou seja, toda aquela questão que envolve realmente o exame. Então, logicamente, que eles vão entrar em contato com as universidades que existem lá. Caso as universidades não tenham estrutura, eles vão procurar colégios. Caso não tenham estrutura, vão procurar algum prédio que possa ser alugado. Então, eles vão fazer todo esse estudo para poder realmente aplicar essa prova. Então, ela está autorizada. Mas dizer, Davi, vai ser aplicada realmente, isso aí vai depender desse estudo. Eu acredito sim que vai ser aplicado, porque a gente tem condições estruturais, né? A gente tem uma universidade como a Unicatólica que fez agora 20 anos, né, que tem uma estrutura adequada para isso, para receber. A gente tem uma outra universidade que é a FADAT, que tem uma estrutura muito boa também, né? Então, assim, prédios para receber a prova a gente tem. Estrutura na cidade para receber esse pessoal que vem de outros municípios e estados, a gente vai ter também. Então, eu acredito particularmente que vai ser aprovado e que vai ter condições de realmente realizar. Mas esse estudo quem faz é a FGV, e a OAB ela não tem sequer ingerência sobre isso, né? Inclusive o Conselho Federal, é tudo realmente na mão deles. A OAB se exime de dar qualquer opinião para poder resguardar o processo, né, da aplicação do exame. Então, mas é muito importante que agora tenha a participação mais efetiva tanto dos centros acadêmicos, como também da coordenação dos cursos, né? Junto à OAB, justamente nesse processo de estruturação das instituições, tanto universitárias como também escolas, se preferirem, né? Então, acho que vai ter que mexer nas estruturas até do município de Quixadá. Mas geralmente, Breno, eu citei como exemplos, né, de prédios que podem ser cedidos, mas geralmente sempre são universidades que têm um curso de direito, né? Então, possivelmente vai ser aí em uma, ou na outra, ou nas duas, né? Mas o conforto nem se compara, porque assim, nós temos cotidianamente inúmeros ônibus que vão de Quixeramobim a Quixadá de segunda a sexta-feira. Vai ônibus de Madalena a Quixadá cotidianamente, ônibus de Pedra Branca, ônibus de Morada Nova. É uma realidade melhor do que ir para Sobral, Juazeiro ou Fortaleza, né? Até porque Quixeramobim é centro geográfico do Ceará e Quixadá perto não deixa também de fazer também essa vez de ser um local estratégico para a aplicação dessa prova, né? E aí foi uma luta aqui da nossa OAB, que realmente tivemos a ajuda do nosso presidente, Arinaldo Dantas,
e como o presidente Davi falou, no dia lá no Teatro Zé de Alencar, os 90 anos da OAB, mesmo de forma informalmente, né, chamamos assim para o ladinho mesmo e conversamos o quanto era importante a aplicação dessa prova aqui no Sertão Central. Então, acredito que já é uma realidade. Mesmo dependendo desse estudo, dessa questão técnica, acredito que é uma realidade bem perto de realmente acontecer. Não, e a expectativa já é agora para o 42º, né? Porque o 41º exame, eles publicaram o edital, se eu não me engano, no começo de maio, né? Ou seja, não dá para fazer neste 41º, mas o 42º, a expectativa é que já seja realizado aqui. A primeira fase é ainda esse ano, né? Dezembro, novembro. Mais lá para o final do ano. Mas só uma conquista incrível. Com certeza. Para a classe estudantil é um diferencial demais, gigantesco, porque falo pela realidade do aluno do interior, que é diferente do aluno de Fortaleza, que se formou em Fortaleza. Muitas vezes o bolsista é o filho de 2 agricultores. Né? Verdade. É como o presidente Davi estava falando, muitas vezes a pessoa não tem o dinheiro para uma alimentação, para uma passagem, de se dirigir até a capital, que eu acho que é o mais perto aqui na nossa realidade, seria Fortaleza, para poder fazer essa prova. Então, eu acho assim uma coisa muito boa mesmo para a nossa região. Eu já vi relatos lá no meu município de alunos que os pais fizeram um empréstimo de R$700 para dar para o menino passar um fim de semana em Fortaleza para fazer uma prova. Então, o impacto que tem aqui, isso próximo, é gigantesco. Com certeza. É gigante para a OAB, é gigante para o estudante universitário, é gigante para o município de Quixadá, que vai movimentar muita economia, como o setor de hotelaria, como também os feirantes. Isso é uma conquista incrível. E quero dizer que doutor Davi, doutor Jorge, foi um prazer imenso lhes receber aqui no Ceará em Pauta, porque eu falei para vocês no começo do programa que isso aqui, o programa passa aqui. Né? Eu queria só ter a oportunidade de elencar algumas ações que a OAB tem feito, né? Como eu disse no começo do programa, eu entrei em 2019, fiquei 19, 20, 21, renovei para 22, 23, 24 e vou sair agora no final do ano. E aí de lá para cá, a primeira ação que a gente fez logo, como eu falei também nos blocos anteriores, em 2006 a OAB foi criada e era a OAB Quixadá, né? E aí em 2019 a gente já fez uma propositura para o Conselho Estadual da OAB para modificar esse nome, né? No sentido já de tentar abraçar as outras cidades. A gente propôs modificar a nomenclatura da OAB para Sertão Central, para gerar aquela sensação de pertencimento do advogado de Pedra Branca, de Solonópolis, Quixeramobim, de Ocara, né? Para que realmente ele se sentisse representado pela OAB, né? Não somente por fazer parte da classe, mas que realmente ele tinha essa sensação de pertencer, né? E aí foi a primeira medida que a gente fez, logo em 2019. De lá para cá a gente fez várias ações, mas eu queria ressaltar essas mais atuais agora. A gente está entregando agora em Ocara uma sala reformada, uma sala de apoio nos fóruns de Ocara. Inclusive essa semana a gente já está adquirindo os móveis, né, para poder montar, e em breve agora, acredito que até o final do mês ou início do mês que vem a gente fazer essa inauguração. Como o Dr. Jorge citou também, a gente trouxe novos equipamentos aqui para a sala de apoio de Quixeramobim, né? Então o advogado tem esses equipamentos novos. Estamos realizando constantemente campanhas de vacinação, inclusive sexta-feira, hoje, né? Hoje? Não, já é quarta. Não, é porque eu me perdi no dia que você disse que vai passar o programa. Inclusive, dia 24 agora, a gente vai ter a campanha de vacinação H1N1 na sede da OAB, né, para advogados e advogadas e familiares, né, dependentes. Estamos também na sexta-feira, dia 24, realizando o curso de Direito Eleitoral sobre as regras, né, que se modificaram aí para esse novo pleito que se aproxima, né? Então, tem uma vasta programação de cursos que a gente tem realizado. Fizemos agora, no mês passado, um congresso de Direito de Família, né, que movimentou bastante, trazendo profissionais de Fortaleza, de outros estados, né, tentando fazer com que a OAB se torne realmente uma referência, né, de estudo, de qualificação e também de defesa dos direitos e prerrogativas da advocacia. Certo? A gente não tem medido esforço para poder garantir que os direitos
e prerrogativas da advocacia sejam preservados. Eu, particularmente, sempre que um colega tem alguma dificuldade no exercício profissional, seja na delegacia, seja no fórum, seja em qualquer situação, eu particularmente tento dar toda a atenção, e aí conto sempre com a nossa diretoria, Dr. Jorge, Manu, Zandra, Marcelo, para que a gente possa dar a assistência necessária, né, para que isso não volte a acontecer, porque isso é valorização da advocacia. Né, isso faz com que a advocacia seja valorizada não só internamente na nossa classe, mas perante a sociedade, porque a gente tem uma atuação também muito forte com a sociedade brasileira, né? E aí a gente precisa realmente passar, transmitir essa mensagem de que a advocacia precisa ser valorizada e respeitada, porque não somente porque a gente quer, não, mas porque a gente desempenha um papel primordial na defesa da democracia, na defesa, na representação da sociedade. Então a gente precisa ser respeitado por isso, e logicamente porque a gente tem direitos e prerrogativas previstos em lei federal que garantem a gente esses direitos e que a gente precisa realmente fazer valer essa lei. Então, a gente tem que transmitir isso para a sociedade também, para que todos entendam, né, que a advocacia deve sempre ser respeitada. Só complementando aqui o doutor Davi, que a maior luta da nossa OAB é que realmente é com as prerrogativas, porque o advogado, todo dia, ele está sendo maculado da prerrogativa dele, ou numa delegacia, ou dentro de um fórum, ou junto ao Ministério Público. Quase todos os dias é uma realidade, inclusive no Brasil, as prerrogativas serem desrespeitadas. E o advogado, realmente, ele é essencial à dignidade da justiça. Sem o advogado, a justiça não existe. Então, isso realmente é a nossa batalha principal, é sempre estar do lado do advogado quando ele tem as prerrogativas tolhidas. E, no mais, agradecer pela presença, né, da gente poder estar aqui falando um pouco sobre a OAB, falando um pouco sobre o nosso trabalho, convidar também os advogados a participarem das comissões temáticas. Quem se interessar pode me procurar, que eu coordeno essa parte das comissões temáticas, não só os advogados, como também os estudantes de direito, porque eles podem participar das comissões também, como membros que a gente chama membros participativos. E é isso, feliz demais de estar aqui trazendo essas notícias boas, não só para Quixeramobim, como também para todo o Sertão Central. Doutor Davi, se quiser fazer suas considerações finais, também fica à vontade. Breno, eu renovo aqui as palavras do Dr. Jorge, realmente gratidão por nos ceder esse espaço, né? Eu acho que é importante a sociedade tomar conhecimento das atividades desempenhadas pela OAB, né? E trazer essas conquistas que foram trazidas aqui para a nossa região, que vão cada vez mais fazer com que nossa região cresça, né, e seja realmente referência para o nosso estado. Queria registrar, doutor Davi, doutor Jorge, que para mim foi um prazer imenso receber vocês. Vocês falam sobre a gestão da OAB realmente de uma forma radiante, né? De uma forma que faz com que a gente fique encantado, e também para que o meu telespectador, para que o meu ouvinte entendam como é a profissão, como ela funciona, e principalmente os profissionais, de como tem uma OAB atuante, né? Que se façam parte, que sejam presentes, sejam mais próximos. Isso, para mim, foi um prazer incrível. Essa conversa aqui, eu acho que há conversas, há entrevistas e há conversas, e eu acho que dessa vez eu tive uma aula, foi uma conversa bem pedagógica para mim, para o meu ouvinte, e como eu falei para vocês, isso aqui é uma conversa de calçada sobre política, sobre sociedade. O tempo passa voando quando a gente está se divertindo, está falando do que a gente gosta. E foi isso aí. A você, meu ouvinte, a você, meu telespectador, foi um prazer estar com vocês em mais uma edição do Ceará em Pauta. Aguardo vocês na próxima semana. Um abraço especial e até lá!